Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma noite de descanso, onde vamos explorar juntos os mistérios, as maravilhas e as curiosidades mais fascinantes do nosso universo. Sinta-se confortável, acomode-se em seu local preferido, talvez prepare um chá quentinho ou simplesmente feche os olhos enquanto nossa voz te conduz através de histórias e fatos que vão acalmar sua mente e preparar seu corpo para o repouso merecido. Aqui no Vozes do Silêncio, acreditamos que o conhecimento é um presente, e hoje vamos presentear você com descobertas intrigantes sobre o mundo em que vivemos, sobre a natureza, sobre a história humana e sobre todos aqueles pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos em nossas vidas ocupadas. Esta noite será uma jornada tranquila através do saber, sem pressa, sem estresse, apenas você, sua respiração e as palavras que vão ecoar suavemente em seus ouvidos. Então, prepare-se para embarcar em uma aventura do conhecimento, onde cada curiosidade é um degrau para levar você mais perto do sono tranquilo que você merece. Vamos começar. Você já parou para pensar em como a água é realmente especial? Não é apenas um líquido comum. Sabia? A água é uma das poucas substâncias que fica menos densa quando congela. Por isso o gelo flutua. Isso é incrivelmente importante para a vida aquática, porque significa que durante o inverno, o gelo forma uma camada na superfície dos lagos, mantendo a água abaixo em estado líquido e permitindo que os peixes e outras criaturas sobrevivam por baixo daquela camada protetora. Sem essa propriedade única, a maioria dos corpos de água doce congelaria do fundo para cima, destruindo toda a vida marinha. É fascinante pensar como uma característica tão simples da química da água é fundamental para toda uma ecosfera. Falando em propriedades interessantes, você sabia que a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós? Isso significa que quando você olha para o Sol ao entardecer, você na verdade está vendo como o Sol era há mais de 8 minutos. Toda vez que observa o céu noturno e vê uma estrela, provavelmente está vendo luz que viajou por anos ou até mesmo séculos pelo espaço. A estrela que você está olhando talvez já tenha explodido milhões de anos atrás, mas sua luz ainda está viajando em direção a nós, criando uma janela para o passado distante do universo. Passando para fatos sobre nosso próprio planeta, você conhece a história da Pangeia? Cerca de 300 milhões de anos atrás, todos os continentes da Terra estavam unidos em um único supercontinente gigantesco. Imagine poder caminhar da América do Sul até a África sem cruzar nenhum oceano. Gradualmente, as placas tectônicas começaram a se afastar, e ao longo de milhões de anos, os continentes assumiram as posições que conhecemos hoje. E isso não parou. Saiba, os continentes ainda estão se movendo, muito lentamente, é claro. A América do Sul se afasta da África alguns centímetros a cada ano. Daqui a muitos milhões de anos, o mapa do mundo será completamente diferente do que é agora. Enquanto falamos sobre mudanças geológicas, há um fato absolutamente notável sobre os dinossauros. Você já parou para pensar em quanto tempo os dinossauros realmente reinaram na Terra? Os dinossauros existiram por aproximadamente 165 milhões de anos. Agora, os humanos modernos existem há apenas cerca de 200 mil anos. Isso significa que os dinossauros caminharam pela Terra por mais de 800 vezes o tempo que a humanidade existe. É surpreendente, não é? E aqui está algo ainda mais intrigante. A maioria dos dinossauros não desapareceu completamente. As aves modernas são, na verdade, descendentes vivas dos dinossauros teropódes.
Portanto, tecnicamente, os dinossauros ainda andam entre nós hoje. Mudando de assunto, você sabe por que o Mar Morto é tão salgado? O Mar Morto é realmente um lago, e ele está localizado entre Israel, Palestina e Jordânia. Sua água é tão salgada que é praticamente impossível afundar nele. A concentração de sal é cerca de 34%, o que significa que é mais salgado do que qualquer oceano da Terra. Essa alta salinidade faz com que a água seja muito mais densa, criando uma flutuabilidade natural impressionante. Além disso, o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra em relação ao nível do mar, ficando cerca de 1.410 metros abaixo. É um lugar verdadeiramente único em nosso planeta. Continuando nossa exploração aquática, vamos falar sobre o oceano. Os oceanos cobrem aproximadamente 71% da superfície terrestre, mas ainda sabemos muito pouco sobre eles. De fato, os cientistas estão mais familiarizados com a superfície da Lua do que com o fundo do oceano. Explore uma profundidade média do oceano é cerca de 3.688 metros, e em alguns lugares, como a Fossa das Marianas, atinge profundidades de mais de 11.000 metros. A pressão em tais profundidades é absolutamente esmagadora, e ainda assim, há criaturas fascinantes que vivem lá, muitas das quais brilham em cores fantásticas no escuro absoluto. Falando sobre criaturas marinhas, você sabe que os polvos têm 3 corações? 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o terceiro bombeia para o resto do corpo. Além disso, os polvos são extremamente inteligentes. Eles podem resolver quebra-cabeças, usar ferramentas e até mesmo demonstrar personalidades distintas. O sistema nervoso do polvo é distribuído por seus 8 tentáculos, o que significa que cada tentáculo pode agir um pouco independentemente. Se um tentáculo é cortado, ele continuará se movimentando por um tempo. É verdadeiramente uma criatura alienígena aqui na Terra. Enquanto nos movemos para dentro das florestas, há um fato incrivelmente calmante sobre as árvores. As árvores se comunicam umas com as outras através de uma rede de fungos no solo chamada de rede fúngica. Através dessa rede, as árvores compartilham nutrientes e até mesmo avisos sobre insetos ou doenças. Quando uma árvore está sob ataque de pragas, ela pode enviar um sinal através da rede para alertar outras árvores a produzirem defesas químicas. É como um sistema de internet subterrâneo extremamente antigo e sofisticado. Mudando novamente de cenário, você já parou para considerar quantas espécies de formigas existem? Existem aproximadamente 13.000 espécies de formigas conhecidas, e juntas, todas as formigas da Terra pesam aproximadamente o mesmo que toda a humanidade. As formigas existem há mais de 100 milhões de anos e são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. Elas formam sociedades incrivelmente complexas com divisão de trabalho, comunicação sofisticada através de feromônios e até mesmo comportamentos cooperativos que rivalizariam com muitas espécies mais desenvolvidas. Deixe-me contar a você algo sobre as abelhas que é absolutamente fascinante. Quando uma abelha descobre uma fonte de néctar, ela retorna à colmeia e executa uma dança para comunicar a localização exata da fonte aos demais membros da colônia. Essa dança, conhecida como dança do abelhão, é um verdadeiro sistema de navegação que inclui informações sobre a distância, direção e qualidade da fonte de alimento. É uma linguagem tão precisa e eficiente que foi estudada por cientistas durante décadas. E aqui está algo igualmente impressionante. As abelhas podem reconhecer padrões e até mesmo números.
Agora vamos para algo que afeta você pessoalmente. Você sabia que os humanos compartilham aproximadamente 99,9% do seu DNA com todos os outros humanos? A diferença que torna cada pessoa única é incrivelmente pequena em termos genéticos. Além disso, compartilhamos cerca de 98,8% de nosso DNA com chimpanzés, 90% com gatos e surpreendentemente 60% com bananas. Sim, você leu corretamente. Temos genes compartilhados com bananas. Isso ilustra como toda a vida na Terra é interconectada e derivada de um ancestral comum. Deixe-me contar você sobre seu próprio corpo. Você passa aproximadamente um terço de sua vida dormindo. Se você viver 75 anos, passará cerca de 25 anos inteiros dormindo. O sono é absolutamente crítico para a sua saúde. No entanto, durante o sono, seu corpo realiza reparos celulares, consolida memórias, regula seus hormônios e restaura sua energia mental e física. É durante o sono que seus músculos crescem, suas feridas cicatrizam e seu sistema imunológico se fortalece. Sem sono adequado, seu corpo simplesmente não pode funcionar corretamente. Continuando sobre o corpo humano, você sabia que você nunca usa os músculos do seu ouvido? Seus ouvidos têm pequenos músculos que em nossos ancestrais distantes serviam para apontar as orelhas em direções diferentes para captar sons melhor. Em humanos modernos, esses músculos são vestigiais e completamente não funcionais. Você pode tentar mover suas orelhas agora se quiser, mas a maioria das pessoas não consegue. Alguns poucos têm a capacidade de mover suas orelhas, geralmente através de muitos anos de prática. Aqui está algo que pode fazer você pensar sobre a simplicidade da vida. O seu corpo é composto por aproximadamente 37,2 trilhões de células. Cada célula é uma estrutura incrivelmente complexa com seu próprio sistema de energia, armazenamento de informações e capacidade de se reproduzir. E, no entanto, cada uma dessas células começou como uma célula única quando você era um embrião. Toda a complexidade e diversidade de células em seu corpo se originou de uma única célula fertilizada. É milagroso quando você realmente para pensar sobre isso. Falando sobre números impressionantes, você sabia que seu corpo produz aproximadamente 25 milhões de células novas a cada segundo? Seu corpo está em constante estado de renovação. Você não é exatamente a mesma pessoa biologicamente que era há alguns anos. A maioria das células do seu corpo é substituída regularmente. Sua pele se renova aproximadamente a cada 30 dias, suas células vermelhas do sangue a cada 120 dias, e a maioria das outras células em períodos variados. Você é literalmente uma pessoa nova a cada alguns anos, pelo menos em nível celular. Deixe-me compartilhar um fato sobre a morte que é ao mesmo tempo assustador e reconfortante. Quando uma pessoa morre, seu corpo ainda continua mudando. As bactérias em seu intestino podem permanecer ativas por um tempo após a morte, continuando a processar alimentos e produzindo gases que podem fazer o corpo se mover ou produzir sons. Seus cabelos e unhas podem parecer continuar crescendo por vários dias após a morte, não porque estejam realmente crescendo, mas porque a pele ao redor deles se contrai e encolhe. É uma lembrança fascinante de que o corpo é um processo dinâmico que não para imediatamente quando a vida termina. Agora vamos falar sobre algo um pouco mais elevado. Você já considerou o tamanho do universo? Os cientistas estimam que existem pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável.
Cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas. E cada estrela pode ter vários planetas orbitando-a. Os números são tão grandes que são praticamente impossíveis de compreender. Se cada grão de areia na Terra representasse uma estrela, ainda seria apenas uma pequena fração das estrelas reais no universo. Continuando nesse tema de vastidão, a luz da estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é Próxima Centauri, e leva 4,24 anos para chegar até nós. Isso significa que, mesmo viajando na velocidade da luz, levaria 4,24 anos para sair de nosso sistema solar. E Próxima Centauri é apenas uma entre bilhões de outras estrelas. Isso coloca nosso próprio tamanho e importância em perspectiva. Somos espécimes microscópicos em um universo inconcebível vasto. Mudando para algo um pouco mais próximo, você sabe que a Lua está se afastando da Terra? Lentamente, a cada ano, a Lua se move aproximadamente 3,82 centímetros mais distante de nós. Eventualmente, daqui a bilhões de anos, a Lua será tão distante que não será mais capaz de bloquear completamente o Sol durante um eclipse solar. Hoje, temos a incrível coincidência cósmica de que o Sol e a Lua parecem aproximadamente do mesmo tamanho no céu, permitindo eclipses solares totais. Mas essa janela de oportunidade é temporária em termos cosmológicos. Enquanto isso, a Lua tem outro efeito fascinante em nosso planeta. As marés são causadas principalmente pela gravidade da Lua puxando a água dos oceanos. Conforme a Terra gira e diferentes partes do planeta enfrentam a Lua, as águas dos oceanos são puxadas para fora, criando altos e baixos. Mas você sabe que existem marés em praticamente todos os corpos de água, não apenas nos oceanos. Até mesmo lagos pequenos e rios experimentam marés, embora sejam geralmente muito pequenas para serem notadas. A Lua está constantemente puxando toda a água do planeta. Vamos explorar algo completamente diferente. Você já parou para pensar em como o tempo funciona? Albert Einstein revelou que o tempo não é constante. O tempo passa em velocidades diferentes dependendo da gravidade e da velocidade. Perto de um buraco negro, onde a gravidade é extremamente forte, o tempo passa muito mais lentamente do que em outras partes do universo. Se você passasse um tempo perto de um buraco negro e depois voltasse para a Terra, você teria envelhecido menos do que as pessoas que ficaram aqui. É chamado de dilatação do tempo, e é um dos conceitos mais estranhos e contraintuitivos da física moderna. Aqui está outro fato sobre a física que é igualmente estranho. No nível quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. Isso é chamado de superposição. Uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo até o momento em que você a observa, momento em que ela escolhe um lugar. É como se o ato de observação colapsasse a realidade de múltiplas possibilidades para uma única realidade. Isso é tão estranho que até mesmo Einstein tinha dificuldade em acreditar nisso. Continuando na física estranha, você sabe que o vácuo do espaço não é realmente um vácuo. De acordo com a física quântica, o vácuo está constantemente fervilhando de partículas virtuais que aparecem e desaparecem em frações de segundo. Essas partículas têm massa e energia, e sua existência tem efeitos mensuráveis no universo. É como se o nada fosse na verdade algo, e esse algo está constantemente criando e destruindo a si mesmo em uma dança infinita de criação e aniquilação. Deixe-me contar para você sobre algo ainda mais estranho.
Existem buracos negros em rotação tão rápida que criam estruturas geométricas bizarras no espaço-tempo. Se você pudesse entrar em um desses buracos negros sem ser destruído pelo diferencial de maré, você teoricamente poderia passar através de um túnel e sair em outro ponto do universo. Esses túneis são chamados de pontes de Einstein-Rosen ou buracos de minhoca. Ninguém sabe se realmente funcionam, mas as equações de Einstein permitem sua existência teórica. Movendo-se para a história, você sabia que as grandes pirâmides de Giza não eram as estruturas mais altas do mundo quando foram construídas? A Catedral de Lincoln, construída na Inglaterra na Idade Média, foi a estrutura mais alta do mundo durante vários séculos. Mas antes disso, o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era extremamente alto. Essas 7 maravilhas incluem a Grande Pirâmide, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Templo de Ártemis, o Colosso de Rhodes, o Mausoléu de Alicarnasso, o Farol de Alexandria e a Estátua de Zeus. Apenas a Grande Pirâmide ainda existe hoje. Falando sobre construções antigas, você já parou para pensar em quanto trabalho foi necessário para construir as pirâmides? A Grande Pirâmide de Giza contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Isso significa que os antigos egípcios moveram aproximadamente 5,75 milhões de toneladas de pedra para criar essa única estrutura. Isso foi feito sem máquinas modernas, usando principalmente trabalho humano, animais e ferramentas simples. É uma façanha de engenharia que impressiona até mesmo nos padrões modernos. Continuando sobre o Egito Antigo, você sabe quanto tempo as pirâmides demoraram para serem construídas? A Grande Pirâmide levou aproximadamente 20 anos para ser construída, com um pico de cerca de 100 mil trabalhadores trabalhando simultaneamente. Os trabalhadores trabalhavam em mudanças, e evidências sugerem que eram bem alimentados e cuidados. Não eram escravos como frequentemente se acredita, mas sim trabalhadores enrolemente que recebiam comida e acomodação. É um equívoco comum sobre como as pirâmides foram construídas. Aqui está algo interessante sobre as múmias egípcias. Os antigos egípcios acreditavam que para viver no pós-vida, você precisava de um corpo intacto. Portanto, mumificavam seus mortos, removendo os órgãos internos e preservando o corpo com sal e resinas. Os órgãos removidos eram colocados em vasos canópicos especiais. Um faraó poderia ter cerca de 100 desses vasos para armazenar diferentes órgãos. O processo de mumificação podia levar até 70 dias e exigia muito conhecimento sobre a anatomia humana. Deixe-me contar a você sobre algo menos antigo, mas igualmente fascinante. A escrita foi inventada várias vezes independentemente em diferentes partes do mundo. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme cerca de 3.200 a.C. no que é hoje o Iraque. Os egípcios desenvolveram hieróglifos aproximadamente na mesma época. A escrita chinesa se desenvolveu independentemente na China. A escrita mesoamericana foi desenvolvida pelos maias e outras civilizações pré-colombianas. Cada uma dessas escritas era completamente independente e surgiu do desejo humano de registrar informações de forma permanente. Continuando sobre a linguagem, você sabe que há aproximadamente 7.000 línguas faladas no mundo hoje? Mas esse número está diminuindo. Uma língua é extinta aproximadamente a cada 14 dias. Dentro de 100 anos, estima-se que metade das línguas do mundo terá desaparecido.
Isso é uma perda cultural massiva porque cada língua contém conhecimento único e formas únicas de entender o mundo. Muitas línguas indígenas contêm nomes para plantas e animais que refletem séculos de conhecimento prático que seria perdido com a língua. Falando sobre aprendizado de idiomas, você sabia que o bebê humano pode distinguir sons de qualquer idioma do mundo quando nasce? Conforme o bebê cresce e ouve principalmente uma língua específica, ele perde a capacidade de distinguir sons que não estão em seu idioma nativo. É por isso que é muito mais fácil aprender uma língua quando criança. Seu cérebro ainda é plástico e pode facilmente reconfigurar-se para novos sons e padrões linguísticos. Conforme você envelhece, seu cérebro se torna mais cristalizado em seus padrões linguísticos, tornando mais difícil aprender novos idiomas. Mudando de tópico, aqui está algo impressionante sobre a inteligência animal. Os corvos e as gralhas são entre os animais mais inteligentes do planeta. Eles podem resolver quebra-cabeças complexos, usar ferramentas e até mesmo planejar para o futuro. Foram observados gralhas usando varas para pescar larvas de árvores, e corvos usam carros em movimento para quebrar nozes. Eles têm memória excepcional e podem reconhecer rostos humanos individuais. Se você trata um corvo com gentileza, ele lembrará e pode trazer você presentes. Se você trata um corvo com maldade, ele lembrará e até mesmo avisará outros corvos sobre você. Enquanto estamos em animais inteligentes, vamos falar sobre os golfinhos. Os golfinhos são mamíferos marinhos altamente inteligentes que vivem em grupos sociais complexos. Eles caçam cooperativamente, usam ecolocalização para navegar e encontrar comida, e até mesmo demonstram comportamento lúdico, como pular fora da água aparentemente apenas por diversão. Diferentes populações de golfinhos desenvolveram culturas distintas, com diferentes técnicas de caça e até mesmo diferentes dialetos que transmitem de geração em geração. É verdadeira transmissão cultural em animais não humanos. Aqui está algo que pode surpreendê-lo. Os elefantes são um dos poucos animais que demonstram compreensão da morte e do luto. Quando um elefante morre, outros elefantes podem ser vistos tocando o corpo com as trombas de forma que parece ser uma expressão de luto. Eles retornam ao local repetidamente e podem até mesmo cobrir o corpo com folhas e galhos. Alguns estudos sugerem que os elefantes têm memória de seus mortos e podem sofrer de luto prolongado. É uma qualidade que durante muito tempo pensávamos ser exclusivamente humana. Continuando com a natureza, você sabe por que algumas folhas são vermelhas no outono? Durante o verão, as folhas são verdes porque contêm clorofila, o pigmento que permite que as plantas façam fotossíntese. Quando os dias ficam mais curtos no outono, as plantas reduzem a produção de clorofila porque não há tanta luz solar disponível. Conforme a clorofila diminui, outros pigmentos que estavam presentes o tempo todo se tornam visíveis. Pigmentos de carotenoide criam cores amarelas e alaranjadas, enquanto antocianinas criam cores vermelhas e roxas. Essas cores do outono são como um último espetáculo da natureza antes das plantas entrarem em dormência no inverno. Falando sobre dormência, você sabe que as plantas dormem? Não exatamente como os animais dormem, mas há ciclos circadianos em plantas. Elas têm períodos de atividade durante o dia e períodos de repouso à noite. Algumas plantas até mesmo fecham suas flores à noite, em um processo chamado nictinastia. As flores de dente de leão se fecham quando escurece, e a açucena de um dia permanece aberta apenas durante o dia. É como se as plantas estivessem dormindo também,
em sua própria maneira única. Deixe-me contar a você sobre algo absolutamente fascinante sobre as sementes. As sementes podem permanecer dormentes por anos, décadas ou até séculos antes de germinarem. Cientistas descobriram sementes de lótus que tinham mais de 1.300 anos de idade e ainda conseguiam germinar quando colocadas nas condições certas. Uma semente de palmeira datada de cerca de 2.000 anos foi descoberta nas ruínas do Palácio de Massada em Israel e foi germinada com sucesso, criando uma palmeira antiga. É como se as sementes pudessem viajar através do tempo, esperando o momento perfeito para a vida. Continuando sobre a vida das plantas, você sabia que as plantas podem defender a si mesmas de predadores? Quando uma planta é atacada por insetos, ela libera compostos químicos chamados voláteis que atraem predadores dos insetos que a estão atacando. É como um grito de auxílio químico. Além disso, algumas plantas como a urtiga têm pelos que injetam toxinas nos animais que as tocam. Outras plantas como o tabaco produzem nicotina, um veneno potente que mata muitos insetos. As plantas estão longe de ser defensoras passivas contra o mundo. Aqui está algo interessante sobre a polinização. Muitas flores evoluíram cores e padrões que são invisíveis aos olhos humanos, mas visíveis a abelhas e outros polinizadores. As abelhas podem ver luz ultravioleta, e muitas flores têm padrões ultravioleta que guiam as abelhas diretamente para o néctar. É como um mapa de tesouro invisível para nós, mas perfeitamente claro para uma abelha. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que existem cores que os humanos simplesmente não conseguem ver porque nossos olhos não têm receptores para elas. Mudando de tópico, você sabe quantos ossos tem um bebê humano quando nasce? Approximatamente 270. Mas conforme o bebê cresce, muitos desses ossos se fundem. Um adulto humano tem aproximadamente 206 ossos. O osso mais pequeno do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido interno, e mede apenas 2,8 milímetros. O osso mais longo é o fêmur, ou osso da concha, que pode ter até 50 centímetros de comprimento em homens altos. E aqui está algo notável. Cerca de 1% do cálcio do seu corpo está em circulação no sangue, enquanto os 99% restantes estão armazenados em seus ossos e dentes. Continuando sobre o corpo humano, você sabe que seu nariz é muito mais sofisticado do que provavelmente pensa? O nariz humano pode detectar mais de 1 trilhão de cheiros diferentes. Comparado ao nosso sentido da visão, que pode distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, nossa capacidade olfativa é absolutamente extraordinária. Você usa seu sentido do olfato para tudo, desde detectar perigos como fumaça e gás até apreciar o aroma de comida deliciosa. A memória olfativa também é excepcionalmente forte. Um cheiro pode desencadear memórias vívidas de anos atrás porque o nervo olfatório tem acesso direto ao hipocampo e à amígdala, regiões do cérebro responsáveis pela memória e emoção. Aqui está algo impressionante sobre a visão. Seus olhos estão constantemente fazendo movimentos chamados sacadas. Você não percebe porque seu cérebro suprime ativamente a imagem durante esses movimentos, preenchendo as lacunas com o que espera ver. Isso significa que você realmente não vê a realidade completa e em tempo real. Seu cérebro cria uma versão filtrada e editada da realidade que você chama de visão. É como se seu cérebro fosse constantemente editando um filme de sua vida em tempo real. Continuando com percepção, você sabe que as pessoas cegas de nascimento nunca podem ver, mesmo que sua visão seja restaurada cirurgicamente mais tarde na vida.
Isso ocorre porque o cérebro precisa aprender a processar informações visuais durante a infância. Se essa janela se fechar, o cérebro nunca será capaz de interpretar sinais visuais corretamente, mesmo que os olhos funcionem perfeitamente. O cérebro é incrivelmente plástico durante a infância, mas essa plasticidade diminui com a idade. Isso é tanto um remendo quanto um trágico comentário sobre a importância das experiências iniciais na vida. Deixe-me contar para você sobre algo que pode fazer você se sentir estranho agora que você sabe. Você nunca pode ver sua própria face sem um espelho ou câmera. Você passa por toda a vida observando os rostos de outras pessoas, mas nunca vendo completamente seu próprio rosto como os outros o veem. Esse é um dos muitos pequenos mistérios que cercam a experiência de ser humano. Aqui está outro pequeno mistério. As pessoas geralmente supõem que todos veem as cores da mesma maneira. Mas há uma condição chamada tetracromacia, onde algumas pessoas, frequentemente mulheres, têm 4 tipos de receptores de cor em seus olhos em vez de 3. Isso significa que elas veem um espectro de cores muito mais rico do que a maioria das pessoas. Para elas, as cores que você vê são apenas uma aproximação grosseira do que realmente está lá. É como viver em um mundo em cores enquanto todos ao seu redor vivem em preto e branco e reivindicam ver as mesmas cores que você. Mudando de novo de tópico, você conhece a história da descoberta de Tutankhamon? King Tut morreu quando tinha apenas cerca de 18 anos de idade, possivelmente vítima de um acidente de carro. Seu túmulo foi descoberto praticamente intacto em 1922, revelando uma quantidade incrivelmente grande de artefatos preciosos. A máscara de ouro funerária de Tutankhamon se tornou uma das imagens mais icônicas da história do Egito. O valor dos itens encontrados em seu túmulo é incalculável. Muitos dos artigos foram retirados do túmulo e agora estão em museus ao redor do mundo, enquanto a maioria dos egípcios nunca chegou perto de ver os artefatos de seu próprio patrimônio. Continuando com a arqueologia, você sabe que a maioria das estruturas antigas que admiramos hoje era coberta com cores brilhantes? Os gregos construíram templos brancos de mármore, mas na realidade eram originalmente pintados em cores vivas de vermelho, azul, verde e ouro. A pintura desapareceu ao longo dos séculos, deixando apenas as estruturas brancas que vemos hoje. Se você pudesse viajar para a Grécia Antiga, os templos provavelmente o chocariam com suas cores intensas. É uma lembrança de que até mesmo nossa percepção das estruturas antigas é uma interpretação filtrada pela perda de tempo. Falando sobre perda, você sabe que a Biblioteca de Alexandria continha milhares de manuscritos antigos? Aproximadamente 700 mil livros, embora as estimativas variem. Quando a biblioteca foi destruída, primeira queimada durante conquistas militares e depois parcialmente reconstruída, uma enorme quantidade de conhecimento antigo foi perdida permanentemente. Os textos que sobreviveram foram copiados manualmente por escribas ao longo dos séculos, e cada cópia introduzia potencialmente novos erros. É por isso que às vezes não temos certeza do que os textos antigos realmente diziam. Estamos trabalhando com cópias de cópias de cópias, cada uma potencialmente um pouco diferente do original. Aqui está algo fascinante sobre a transmissão do conhecimento. A invenção da prensa de tipos móveis de Gutenberg no século XV revolucionou o acesso ao conhecimento. Antes disso, cada livro tinha que ser copiado manualmente, tornando os livros incrivelmente raros e caros. Apenas a elite tinha acesso a livros. Após a prensa de Gutenberg, os livros se tornaram disponíveis para o público em geral,
levando ao Renascimento e à Idade da Iluminação. Uma única invenção tecnológica mudou o curso da história humana, uma lição que se repete com cada inovação tecnológica que surge. Continuando sobre tecnologia, você sabe que o computador mais poderoso do mundo em 1950 seria colocado no bolso do seu celular moderno? A tecnologia avança exponencialmente. O poder de computação que levou a humanidade à Lua em 1969 é uma fração do poder em um relógio inteligente moderno. Essa aceleração exponencial significa que o futuro será radicalmente diferente do presente, de maneiras que provavelmente mal conseguimos imaginar. Falando sobre o futuro, você sabe que a inteligência artificial está se tornando cada vez mais sofisticada? Os algoritmos de aprendizado de máquina podem agora fazer muitas coisas que antes eram exclusivamente domínio humano, como reconhecer rostos, traduzir idiomas e até mesmo criar arte. Alguns pesquisadores especulam que podemos estar há décadas de uma inteligência geral artificial, um sistema de inteligência artificial tão inteligente quanto ou mais inteligente do que os humanos. As implicações disso para a sociedade são profundas e potencialmente transformadoras. Continuando com tecnologia futura, você sabe que a computação quântica está sendo desenvolvida? Diferente dos computadores clássicos que trabalham com bits que são 1 ou 0, os computadores quânticos trabalham com qubits que podem ser 1 e 0 simultaneamente até serem medidos. Isso permite que computadores quânticos resolvam certos problemas exponencialmente mais rápido do que computadores clássicos. Uma vez que computadores quânticos se tornem práticos, eles poderão quebrar praticamente toda a criptografia moderna que protege suas informações pessoais e financeiras. Aqui está algo que pode fazer você pensar sobre segurança. A maioria dos computadores em todo o mundo pode ser hackeada se um hacker souber o que fazer. Mas há algo chamado um problema de parada que pode ser provado ser absolutamente impossível de resolver, mesmo teoricamente. Não é apenas difícil ou muito difícil, é impossível. Existem limites fundamentais para o que a computação pode fazer, e conhecer esses limites é tão importante quanto conhecer o que é possível. Deixe-me contar a você sobre um dos maiores mistérios da ciência moderna. Os cientistas não entendem completamente por que a gravidade existe ou como funciona em uma escala fundamental. A relatividade geral de Einstein descreve como a gravidade afeta objetos em larga escala, mas em escalas subatômicas, a gravidade se comporta de forma completamente diferente das outras forças fundamentais. Há um campo chamado gravidade quântica que tenta reconciliar essas duas visões do universo, mas ainda não foi completamente bem-sucedido. É um dos maiores desafios não resolvidos da física moderna. Continuando com mistérios científicos, você sabe que há evidências de que a matéria escura e a energia escura compõem cerca de 95% do universo. Nós temos nenhuma ideia do que essas coisas são. Sabemos que existem apenas porque seus efeitos gravitacionais são observáveis. É como se 95% da realidade fosse invisível e desconhecida. Toda a vida, todas as estrelas, todos os planetas, tudo o que você vê e conhece são apenas 5% do universo. O resto é escuro e misterioso. Aqui está algo igualmente perturbador. Os físicos descobriram que o universo está se expandindo, e essa expansão está acelerando. Não está apenas se expandindo, está se expandindo mais rápido conforme passa o tempo. Isso significa que, eventualmente, os únicos objetos visuais que restam no céu noturno será o aglomerado local de galáxias,
enquanto todas as outras galáxias terão recuado além do horizonte de eventos do universo visível. Futuras civilizações não teriam maneira de saber que outras galáxias existem. Essa é uma perspectiva assustadora. Mudando para algo mais imediato, você sabe que os oceanos têm uma camada de som? Aproximadamente 1 quilômetro sob a superfície do oceano, há uma zona conhecida como SOFAR, Sound Fixing and Ranging. Nesta camada, as ondas sonoras se comportam de forma muito especial, sendo canalizadas horizontalmente em vez de se dispersarem. Os navios usam esse fenômeno para se comunicar, e os primeiros cientistas a descobriram que podiam detectar sons de explosões de navios de origem humana em locais a milhares de quilômetros de distância. É como se o oceano tivesse seu próprio sistema de telecomunicações silencioso. Continuando com o oceano, você sabe que há vidas na água tão profunda que as criaturas lá nunca experimentaram luz solar? Em profundidades abaixo de 1 quilômetro, o oceano é completamente escuro, a pressão é esmagadora e a temperatura é perto do congelamento. E, no entanto, há criaturas fascinantes lá. Algumas produzem sua própria luz através de bioluminescência, criando uma maravilha de lanternas vivas e cores em um lugar que nunca vê luz solar. Outras vivem próximo a respiradouros hidrotermais, donde água superquente e cheia de minerais brota do interior da Terra. Essas criaturas não usam fotossíntese ou comem detritos que caem do oceano acima. Elas têm um metabolismo inteiramente baseado em compostos químicos. A vida inteira em ecossistemas quimiosintéticos que funcionam segundo regras completamente diferentes da vida na superfície. Falando sobre respiradouros hidrotermais, aqui está algo realmente notável. Os cientistas acreditam que a vida na Terra pode ter começado perto de respiradouros hidrotermais oceânicos. As condições lá, com calor intenso, água rica em minerais e vários compostos químicos, podem ter fornecido o ambiente perfeito para que as moléculas orgânicas primeiro se automontassem em estruturas vivas. Se isso for verdade, então a vida começou não em uma piscina tépida rasa como Darwin imaginou, mas nas profundezas escuras do oceano perto de vulcões submarinos. Teria sido um começo muito mais dramático para a vida. Continuando com a origem da vida, você sabe que os aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, foram encontrados em meteoritos? Isso sugere que muitas das moléculas necessárias para a vida podem ser comuns em todo o universo. Se a vida começou aqui na Terra, então talvez também começou em outras partes do universo. Talvez haja vida em exoplanetas distantes, alguns dos quais já foram descobertos em zonas habitáveis onde a água líquida poderia existir. A ideia de que estamos sozinhos no universo está se tornando cada vez menos provável. Aqui está uma questão fascinante. Se a vida é comum no universo, por que não detectamos sinais de civilizações alienígenas? Essa é chamada de paradoxo de Fermi. Há uma série de respostas propostas, desde a ideia de que a vida inteligente é extraordinariamente rara até a possibilidade sombria de que as civilizações tecnológicas tendam sua destruição pouco depois de atingir a tecnologia nuclear. Outra possibilidade é que estamos vivendo em um universo tão vasto que outras civilizações estão tão distantes que nunca nos encontraremos, mesmo que ambas viajem na velocidade da luz. Deixe-me contar a você sobre algo que pode fazer você pensar sobre o significado de nossa própria existência. Existe uma ideia chamada hipótese de simulação que sugere que o universo em que vivemos pode ser uma simulação criada por uma civilização muito avançada. Se essa civilização tiver tecnologia suficiente,
poderiam simular universos inteiros com tanta fidelidade que os seres dentro da simulação não poderiam dizer que estão em uma simulação. E se isso fosse verdade, a civilização que criou a simulação provavelmente também vive em uma simulação criada por outra civilização ainda mais avançada. Syria turtles all the way down. Infinitas camadas de simulacros dentro de simulacros. Continuando nesse padrão de pensamento vertiginoso, você sabe que há uma ideia em filosofia chamada solipsismo que sugere que talvez apenas você exista. Tudo o que você experimenta poderia ser uma criação de sua mente. As outras pessoas, o mundo externo, tudo poderia ser uma ilusão. Essa é uma conclusão que você não pode logicamente refutar, porque qualquer evidência de que outras coisas existem pode simplesmente ser parte da ilusão. É uma linha de pensamento que pode fazer você se sentir estranho, mas também é uma que não pode ser provada falsa. Aqui está algo mais reconfortante para equilibrar esses pensamentos perturbadores. A tendência de gerar significado e conexão é uma das características mais definitivamente humanas. Mesmo diante de um universo indiferente e potencialmente vazio, os humanos criam arte, música, literatura e comunidade. Encontramos significado em nossos relacionamentos, em nossos acomplishments, em nossas criatividades. Talvez essa capacidade de criar significado é o que nos torna realmente especiais, independentemente de quantas outras vidas possam estar lá fora no universo. Deixe-me contar a você sobre algo que ilustra essa criatividade humana. A música é uma das formas de expressão mais universais e antigas da humanidade. Toda cultura conhecida teve música. Não sabemos exatamente por que a música é tão importante para nós, mas influencia profundamente nossas emoções e comportamentos. Uma melodia simples pode fazer você chorar. Um ritmo pode fazer você dançar. A música literalmente muda a química do seu cérebro, liberando endorfinas e outros químicos do bem-estar. A música é como um medicamento sem efeitos colaterais e tem sido usada para curar durante milhares de anos. Continuando com a música, você sabe que diferentes culturas têm sistemas musicais radicalmente diferentes? Enquanto a música ocidental é baseada em uma escala diatônica de 7 notas, outras culturas usam diferentes números de notas e intervalos. A música indiana usa uma escala raga que pode ter até 22 intervalos em uma oitava, comparado aos 12 da música ocidental. A música árabe tem intervalos que caem entre o que um ocidental consideraria 2 notas diferentes. Essas diferenças não tornam uma forma de música melhor do que a outra, simplesmente diferentes formas de organizar o som em padrões agradáveis. Falando sobre padrões agradáveis, você sabe que há um conceito matemático chamado proporção áurea que parece aparecer em toda parte na natureza e na arte. A proporção áurea é aproximadamente 1,618 e aparece em conchas, flores, corpos humanos, arquitetura antiga e grandes obras de arte. Muitos artistas conscientemente usaram a proporção áurea em seus trabalhos porque parece naturalmente agradável aos olhos humanos. É como se nossos cérebros estivessem programados para encontrar certos padrões matemáticos esteticamente atraentes. Continuando com beleza e estética, você sabe que a percepção de beleza muda ao longo do tempo e entre culturas. O que é considerado bonito em uma cultura pode ser considerado feio em outra. Durante o Renascimento europeu, as mulheres pálidas e um pouco acima do peso eram consideradas bonitas. Hoje, o ideal de beleza ocidental é radicalmente diferente.
Essas mudanças mostram que nossa percepção de beleza é em grande parte culturalmente determinada, não biologicamente determinada. Isso é libertador de alguma forma, porque significa que os padrões de beleza não são verdades universais imutáveis, mas construções sociais que podem mudar. Aqui está algo fascinante sobre como o cérebro processa a beleza. Os estudos de neuroimagem mostram que quando você vê algo que considera bonito, áreas do seu cérebro associadas com recompensa e prazer se iluminam. É como se a beleza se conectasse diretamente aos centros de recompensa do seu cérebro. Isso pode ser porque as pessoas procuram beleza, porque gastam tanta energia em tentar ser bonitas e cercam-se de coisas bonitas. Pode ser uma adaptação evolutiva, onde apreciar beleza sinalizava saúde e aptidão geneticamente. Deixe-me contar a você sobre arte abstrata, que para muitos é tudo menos bela. Quando artistas como Picasso começaram a criar arte que não se parecia com nada reconhecível no mundo real, muitas pessoas ficaram furiosas. Consideravam-na uma fraude, um desperdício de talento. E, no entanto, a arte abstrata abriu novas formas de expressão. Permitiu aos artistas comunicar emoção e ideias sem estarem vinculados ao realismo. Para alguns, arte abstrata é mais bela do que qualquer representação realista porque toca diretamente nas emoções, ignorando o intelecto. Continuando com arte, você sabe que alguns dos artistas mais famosos da história nunca viram muito sucesso em suas vidas? Vincent van Gogh vendeu apenas uma pintura enquanto vivia. Suas obras hoje valem milhões, mas no tempo dele era praticamente desconhecido e extremamente pobre. É uma lembrança de que o sucesso e a importância nem sempre são reconhecidos em tempo real. Muitos dos grandes criadores podem estar vivos agora, criando coisas de importância duradoura, mas vivendo em obscuridade. Só o tempo dirá quem terá sido realmente importante. Aqui está algo relacionado a sucesso e fama. Há um conceito chamado efeito Dunning-Kruger, onde pessoas com pouca competência em uma área tendem a superestimar sua competência, enquanto pessoas altamente competentes muitas vezes subestimam suas habilidades. Isso cria um padrão paradoxal onde os incompetentes são confiantes e os competentes são modestos. É uma pequena verdade sobre natureza humana que talvez explique por que algumas pessoas tão seguras de si às vezes são tão completamente erradas. Continuando com psicologia humana, você sabe que há um viés de confirmação que faz todos procurarem informações que confirmem o que já acredita? Se você acredita que as pessoas de um certo tipo são más, você vai notavelmente lembrará de instâncias onde elas foram ruins e esquecerá ou minimizará instâncias onde foram boas. Esse viés está profundamente enraizado em como o cérebro funciona, e é um dos maiores obstáculos para o pensamento racional e a compreensão mútua entre grupos diferentes. É quase como se o cérebro estivesse designado para criar polarização. Aqui está algo perturbador sobre conformidade. Os estudos clássicos de conformidade de Solomon as mostram que as pessoas vão muitas vezes concordar com declarações óbvias falsas se o grupo dizer que é verdade. Se todos ao seu redor dizem que uma linha curta é mais longa do que uma linha longa, é provável que você dude sua própria percepção e vá concordar com o grupo. Esse impulso conformista é tão forte que até mesmo quando você sabe que o grupo está errado, há uma pressão esmagadora para concordar. É uma razão pela qual a propaganda é tão efetiva e porque pessoas podem ser levadas a acreditar em coisas relativamente absurdas se o suficiente de seus pares acreditam. Continuando com conformidade,
Há um fenômeno chamado de pensamento de rebanho, onde grandes grupos de pessoas podem ser levadas a tomar decisões claramente prejudiciais se todos os outros estão fazendo a mesma coisa. Bonanças bolsistas, craques de mercado e manias especulativas são todas eventos de pensamento de rebanho em ação. As pessoas racionais tornam-se racionais quando em grupo. É um lado mais sombrio da natureza humana que é importante entender e contra o qual estar preparado. Aqui está algo igualmente perturbador sobre obediência. Os experimentos de Stanley Milgram mostraram que as pessoas vão infligir dor em outras pessoas se uma figura de autoridade lhes disser para fazer isso. Em seus experimentos, os participantes foram levados a acreditar que estavam dando choques elétricos progressivamente mais dolorosos a outro participante, quando na verdade ninguém estava recebendo nenhum choque. E ainda assim, a maioria dos participantes continuou infligindo o que acreditavam ser dor severa porque um pesquisador em uma bata de laboratório estava dizendo para continuar. Isso levou Milgram a concluir que a maioria das pessoas é capaz de horrores se acreditar que estão seguindo ordens legítimas. Deixe-me contar a você sobre algo mais reconfortante sobre natureza humana. Há muitas instâncias de pessoas colocando os interesses dos outros acima de seus próprios. Pessoas colocaram a vida em risco para resgatar estranhos. Parentes doam órgãos uns aos outros. Pessoas gastam suas vidas ajudando os pobres, os doentes ou os marginalizados. Altruísmo genuíno parece ser uma parte real da natureza humana, mesmo que também sejamos capazes de egoísmo extremo. Somos animais contraditórios, capazes tanto de extrema bondade quanto de extrema crueldade, frequentemente pela mesma pessoa em contextos diferentes. Continuando com bondade humana, há um conceito chamado reciprocidade, onde as pessoas tendem a querer fazer coisas agradáveis para pessoas que fizeram coisas agradáveis para elas. Isso é frequentemente manipulado em marketing e vendas, onde os vendedores dão você algo pequeno com a expectativa de que você vai retribuir com uma compra maior. Mas reciprocidade também sustenta sociedades. Se todos retribuem gentileza com gentileza, então uma rede de comportamento mutuamente benéfico é criada. Talvez essa seja a base dos valores sociais que permitem que as sociedades funcionem. Aqui está algo interessante sobre cooperação. Os estudos de teoria dos jogos mostram que a cooperação é frequentemente a estratégia racional mesmo em situações onde a traição pareceria vantajosa. Em um jogo chamado Dilema do Prisioneiro, 2 prisioneiros podem cooperar e ambos sair melhor, ou um pode trair o outro para obter a melhor conclusão individual. Se ambos racionalmente tentarem sair melhor, ambos acabam pior do que se tivessem cooperado. Essa é uma metáfora poderosa para muitos problemas reais que enfrentamos, como mudanças climáticas, onde a ação individual seria custosa, mas a cooperação beneficiaria a todos. Mudando de tópico completamente, você sabe quantas espécies de cogumelos existem? Estima-se que existam cerca de 2,2 milhões de espécies de cogumelos, mas apenas cerca de 150 mil foram descritas cientificamente. Os cogumelos são um reino inteiramente separado da vida, nem planta nem animal. Eles absorvem nutrientes através de digestão externa, quebrando matéria orgânica fora de seus corpos e absorvendo as moléculas resultantes. Alguns cogumelos produzem toxinas que podem matar uma pessoa e outros podem curar doenças. Alguns deixam você alucinando. O reino dos fungos é incrivelmente diverso e ainda está largamente inexplorado. Continuando com cogumelos, você sabe que há um cogumelo que é praticamente imortal?
O cogumelo de mel Armillaria ostoiae pode viver por milhares de anos. O maior organismo vivo conhecido é um desses cogumelos localizado em Oregon, que cobre 2.400 acres. Existe há mais de 2.400 anos. Tudo o que você vê do cogumelo são os frutos que aparecem acima do solo, mas embaixo existe uma massa enorme de micélio que conecta tudo. É como um único organismo gigantesco, e é praticamente imortal a menos que removida artificialmente. Aqui está algo fascinante sobre como os cogumelos se reproduzem. Eles liberam esporos microscópicos no ar que podem viajar centenas de quilômetros. Esses esporos são tão pequenos e leves que podem permanecer suspensos na atmosfera indefinidamente. Você está provavelmente respirando esporos de cogumelos neste muito momento. Na maioria dos casos, isso é inócuo, mas alguns esporos de cogumelos podem causar infecções ou alergias se inalados em grandes quantidades. É como uma população inteira de organismo viajando pelo ar, esperando encontrar um lugar adequado para crescer. Continuando com viagem e dispersão, você sabe que as sementes de dente de leão viajam por uma combinação de engenhosidade física e sorte? Quando a semente de dente de leão amadurece, formam paracaídas de plus finos chamado papus. Uma brisa leve pode carregar essa semente longas distâncias. Os dentes de leão colonizaram praticamente todas as partes habitáveis do planeta em um período de tempo surpreendentemente curto, parcialmente por causa dessa capacidade de dispersão. São consideradas pelos jardineiros como daninhas, mas sua capacidade de se adaptar e prosperar em ambientes diversos é realmente notável. Deixe-me contar a você sobre outro padrão fascinante na natureza. Há uma característica de design recorrente chamada de fractal, onde um padrão se repete em escalas diferentes. Um brócolis tem a forma de uma pequena árvore, com galhos menores que parecem pequenos brócolis. A ramificação dos rios se assemelha à ramificação dos vasos sanguíneos no seu corpo. As linhas litorâneas têm a mesma propriedade de parecer com padrões da mesma forma, não importa o quanto você amplie. Esses padrões fractais aparecem em toda a natureza porque são eficientes. Eles permitem máxima complexidade com mínimo de instruções. Pode ser que toda a vida tenha evoluído para usar estruturas fractais porque são simplesmente a maneira mais eficiente de estruturar coisas. Continuando com padrões eficientes, você sabe que as colmeias são estruturadas em hexágonos? As abelhas produzem cera, que é um material valioso, então elas precisam criar células da forma mais eficiente possível. Hexágonos permitem cobertura perfeita com nenhum espaço desperdiçado e utilizam a quantidade mínima de material. É como se as abelhas fossem engenheiros matemáticos, criando uma estrutura ótima sem nunca ir à escola. Há alguma inteligência incorporada em seus genes que as direciona para o design hexagonal. Aqui está algo que pode tornar sua visão das coisas mais estranhas. O nosso universo pode não ser tridimensional no sentido que pensamos. Físicos especulam que o universo pode ter 10, 11 ou até mais dimensões. A maioria dessas dimensões seria invisível para nós porque estariam enroladas em escalas microscópicas. Se você pudesse acessar uma quarta dimensão espacial, você seria capaz de fazer coisas aparentemente impossíveis da perspectiva tridimensional. Você poderia chegar ao outro lado de uma caixa fechada sem abrir a caixa. Você poderia alcançar o interior de um ovo sem quebrar a casca. Seria como magia para um ser tridimensional. Continuando com dimensões,
Há uma noção chamada de superfícies de Calabi-Yau, que são estruturas geométricas multidimensionais propostas para explicar as dimensões extras do universo. Elas têm simetrias e propriedades matemáticas extraordinárias. Observá-las é impossível porque são microscópicas, mas se pudessem ser vistas, seriam espetáculos de beleza geométrica. É interessante que a realidade fundamental do universo pode ter propriedades de beleza além do que podemos sequer imaginar. Deixe-me contar a você sobre algo que une muitos desses tópicos. Há uma ideia em cosmologia chamada de princípio antropocêntrico que diz que o universo deve ter as propriedades necessárias para que observadores possam existir nele. Em outras palavras, não é surpreendente que o universo parece ser ajustado finamente para permitir a vida, porque se não fosse, não estaríamos aqui para observá-lo. É um argumento circular, mas é filosoficamente interessante. Se o universo pudesse ter sido criado de muitas maneiras diferentes, então nós inevitavelmente nos encontramos naquele que foi ajustado para permitir observadores. É como perguntar por que você nasceu quando nasceu. Se a resposta for porque a vida dos meus pais cruzou naquele exato momento, que é tautológico, mas também profundamente verdadeira. Continuando com filosofia de existência, você sabe que há um paradoxo chamado de problema da indução? Você pode saber que o Sol se levantou todos os dias da sua vida, mas isso não prova logicamente que vai se levantar amanhã. A maioria das pessoas assume que será, e essa suposição é provavelmente correta. Mas logicamente, não há maneira de provar que o padrão do passado continuará no futuro. Essa é uma razão pela qual a ciência é baseada em falsabilidade em vez de prova. Nós não tentamos provar que algo é verdade, nós tentamos provar que é falso. Se sobreviver muitas tentativas de refutação, ganha credibilidade, mas nunca é provado com certeza absoluta. Aqui está algo relacionado sobre certeza e dúvida. René Descartes famosamente disse cogito ergo sum, ou penso, portanto existo. Ele estava tentando encontrar um conhecimento certo em um mundo de dúvida. Se você duvida de tudo, ainda assim não pode duvidar que você está pensando. E se você está pensando, então você deve existir. É um ponto de partida filosófico para construir conhecimento que não pode ser questionado. Mas até mesmo isso foi questionado. Se você está sonhando, está pensando, mas a realidade que você acredita estar vivendo pode não ser real. Continuando com dúvida e sonhos, você sabe que passa aproximadamente 6 anos de sua vida sonhando? Você passa cerca de 1/3 de sua vida dormindo, e durante uma porção significativa desse tempo, você está sonhando. Os sonhos são um fenômeno fascinante. Seu corpo está paralisado durante REM sleep, o estágio onde você sonha mais vividamente, mas seu cérebro está quase tão ativo quanto quando acordado. Você está experienciando um mundo completamente construído por seu próprio cérebro, incluindo people, places e eventos que podem parecer completamente reais. Quando você acorda, frequentemente leva alguns segundos para reorientar que tudo o que acabou de experienciar foi uma construção mental. Falando sobre sonhos, há uma teoria chamada de teoria de ativação-síntese que sugere que os sonhos são uma tentativa do seu cérebro de dar sentido à atividade neural aleatória durante o sono. Seu cérebro está ativo, mas sem as influências sensórias do dia, ele cria narrativas para explicar a atividade. É por isso que os sonhos frequentemente não fazem sentido lógico, mas parecem completamente reais enquanto você os está tendo. Seu cérebro está fazendo o melhor para criar uma história coerente a partir do caos.
Continuando com o funcionamento do cérebro, você sabe que seu cérebro cria a ilusão de livre-arbítrio? Os neurocientistas descobriram que a atividade cerebral que corresponde a tomar uma decisão ocorre antes de você estar conscientemente ciente de ter tomado a decisão. Isso sugere que suas ações são determinadas por processos inconscientes, e você apenas toma consciência depois que sua mente inconsciente já decidiu. Se isso for verdade, então a noção de responsabilidade moral torna-se complicada. Como você pode ser responsável por ações que foram determinadas por processos que você não controla conscientemente? Aqui está algo reconfortante sobre responsabilidade. Mesmo se o livre-arbítrio é uma ilusão, o sistema legal e a moral ainda funcionam se tratamos as pessoas como se fossem responsáveis por suas ações. Se as pessoas sabem que serão punidas por ações ruins, elas são menos propensas a cometê-las. A ilusão do livre-arbítrio é tão eficaz que talvez não importe que seja uma ilusão. Podemos continuar responsabilizando as pessoas e selecionando sociedades que punem transgressões e recompensam comportamentos desejáveis. Deixe-me contar a você sobre algo que une muitos desses tópicos. A filosofia da mente é o estudo de como a consciência funciona. Como um arranjo físico de células e moléculas gera a experiência subjetiva de ser você. Você vê a cor vermelha, mas essa experiência subjetiva, chamada de qualia, é diferente do comprimento de onda da luz vermelha. Ninguém realmente entende como o físico se torna fenomenológico. É chamado de problema difícil da consciência, e é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Continuando com consciência, há uma ideia chamada de panpsiquismo que sugere que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, como a gravidade ou o eletromagnetismo. Se isso for verdade, então até partículas elementares teriam alguma forma de experiência ou consciência. Isso parece estranho, mas alguns físicos e filósofos argumentam que é mais parcimonioso do que supor que a consciência surge magicamente quando a matéria é organizada de uma certa forma. Se toda a matéria tem consciência, então a consciência humana seria apenas uma forma muito complexa de uma propriedade que existe em toda parte. Aqui está algo igualmente desconcertante. Se panpsiquismo é verdade, e toda a matéria tem consciência, então você não é uma entidade única. Você é uma comunidade de entidades conscientes. Cada célula do seu corpo tem alguma forma de experiência. Você é uma democracia de células colaborando juntas para criar a ilusão de uma entidade unificada. Essa perspectiva muda completamente como você pensa sobre si mesmo e seu lugar no universo. Mudando para algo um pouco diferente, você sabe que havia 9 planetas no Sistema Solar até 2006? Plutão foi reclassificado de planeta para planeta anão porque não limpa sua órbita de outros detritos. Essa decisão foi controversa, e muitas pessoas ainda consideram Plutão um planeta. Mostra como até mesmo nossas categorias mais simples e básicas são construtos humanos que podem mudar. O que pensávamos ser verdade sobre nosso próprio sistema solar mudou, e Plutão não mudou em absoluto. Apenas nossa classificação mudou. Continuando com classificação e categorização, você sabe que há mais de 1 milhão de espécies de insetos conhecidas? Insetos superam em número todos os outros animais combinados em 17 para 1. Apesar de sua abundância, muitas pessoas não respeitam insetos tanto quanto animais maiores como mamíferos. Mas insetos são absolutamente essenciais para a vida na Terra. As abelhas polinizam nossas plantas. As formigas aerarem o solo. As larvas de moscas e insetos decompõem a matéria morta.
Sem insetos, a vida na Terra colapsaria em poucas semanas. Somos completamente dependentes dessas criaturas pequenas. Aqui está algo que pode fazer você apreciar insetos. Há um inseto chamado de escaravelho do esterco que coleta fezes de animais maiores e as rola em bolas. Ele coloca seus ovos nestas bolas, e quando os ovos ecloem, as larvas se alimentam do esterco. À noite, o escaravelho usa a Via Láctea para navegar de volta ao seu ninho. É capaz de usar um mapa celestial para encontrar seu caminho, um comportamento que é incrivelmente sofisticado para um animal com um cérebro microscópico. Continuando com comportamento sofisticado em pequenos animais, você sabe que há uma espécie de formiga que é parasitada por um fungo que a controla mentalmente? O fungo da Cordyceps infecta o cérebro da formiga e muda seu comportamento, fazendo-a caminhar para um lugar adequado para que o fungo possa se reproduzir. A formiga é essencialmente um robô controlado mentalmente sendo manipulado por um parasita. É como um episódio de ficção científica, mas é totalmente real e acontece no mundo natural todos os dias. Aqui está algo relacionado sobre controle mental. Há um parasita chamado de Toxoplasma gondii que infecta ratos. Normalmente, os ratos têm medo de gatos porque é uma ameaça à vida deles. Mas quando infectado com Toxoplasma, o comportamento do rato muda. O rato perde seu medo de gatos e às vezes até mesmo é atraído por eles. Isso beneficia o parasita porque o gato come o rato infectado e o parasita pode se reproduzir dentro do gato. É um exemplo perfeito de um parasita alterando o comportamento do hospedeiro para sua própria vantagem. Deixe-me contar a você algo perturbador. Toxoplasma gondii também infecta humanos. Cerca de 1/3 da população humana mundial está infectado com este parasita. Alguns estudos sugerem que pode afetar ligeiramente o comportamento humano, tornando-o um pouco mais confiante e arriscado. Os efeitos são sutis, mas estão lá. Significa que um parasita transmitido pelo contato com gatos ou carne mal cozida pode estar afetando uma porção massiva da população humana de formas que não entendemos completamente. É uma lembrança assustadora de como pouco controlamos realmente nosso próprio comportamento. Continuando com parasitas, você sabe que há uma taxa que é parasitada por um fungo e controlada mentalmente também? O fungo faz a mosca subir para um local alto e a mantém lá, criando a posição perfeita para o fungo se reproduzir. Quando o fungo está pronto para se reproduzir, ele explode através do abdômen da mosca. Diferentes espécies de fungos de Cordyceps infectam diferentes insetos e têm diferentes comportamentos específicos. Para cada inseto, há um fungo que evoluiu para controlá-lo de uma maneira precisa. Aqui está algo fascinante sobre essas relações parasitas. Embora pareçam horrível, elas criaram alguns dos exemplos mais incríveis de adaptação evolutiva. O fungo evoluiu para controlar precisamente o comportamento de um inseto específico. O inseto evoluiu defesas contra o fungo. É uma corrida armamentista evolucionária onde ambos os lados estão constantemente se adaptando um ao outro. Essas pressões evolucionárias levam a sofisticações extraordinárias em ambos os organismos. Deixe-me contar a você sobre a evolução em si. Charles Darwin revolucionou a biologia quando propôs que toda a vida na Terra é descendente de um ancestral comum e que a diversidade da vida foi criada através de seleção natural. Organismos com características vantajosas para seu ambiente têm mais probabilidade de sobreviver e reproduzir, passando essas características para seus filhos. Ao longo de milhões de anos,
Esse processo simples criou toda a diversidade da vida. É uma ideia poderosa que explicar mais sobre o mundo do que talvez qualquer outra ideia científica. Continuando com evolução, você sabe que a evolução não é um processo direcionado para um objetivo? Evolução não está tentando criar seres humanos ou qualquer outra coisa em particular. É simplesmente um processo de adaptação gradual ao ambiente. Os organismos que se adaptam melhor ao seu ambiente têm mais probabilidade de sobreviver. Se o ambiente mudar, as formas de vida mais bem adaptadas podem de repente ser menos adequadas. A maioria das espécies que já viveram na Terra desapareceram. Nós, humanos, somos sobreviventes temporários em um planeta que mudou muitas vezes e continuará mudando. Aqui está algo assustador sobre o futuro da vida na Terra. Sabemos que haverá 5 extinções em massa na história da Terra. 4 já aconteceram. A próxima pode estar começando agora devido às ações humanas. Estamos causando mudanças climáticas em uma taxa muito maior do que o planeta pode se adaptar. Estamos destruindo habitats. Estamos introduzindo espécies invasivas. Estamos poluindo. As consequências potenciais são uma redução drástica na biodiversidade e possivelmente a extinção de nossa própria espécie se não conseguirmos corrigir nosso comportamento. É uma perspectiva sombria, mas é uma que precisamos enfrentar. Continuando com clima e ambiente, você sabe que o aquecimento global é uma consequência real, não uma suposição? A temperatura média global aumentou cerca de 1 grau Celsius desde o início da era industrial. Esse aumento de 1 grau não parece tão grande, mas tem consequências significativas. Causa derretimento de gelo polar, aumento do nível do mar, eventos climáticos mais extremos e mudanças nos padrões de precipitação. Se ficarmos em 2 graus de aquecimento, as consequências serão muito mais severas. Estamos perigosamente perto desses limites. Aqui está algo que talvez dê esperança. A tecnologia de energia renovável está melhorando rapidamente. A energia solar e eólica estão se tornando mais eficientes e mais baratas a cada ano. Os carros elétricos estão se tornando mais práticos. As baterias estão melhorando. É possível que nos próximos 50 anos possamos fazer a transição para uma sociedade de energia limpa que reduza drasticamente nossas emissões de gases de efeito estufa. Não será fácil, mas é possível se tivermos vontade política e investimento. Mudando para algo mais pessoal, você sabe que a qualidade de sua vida é em grande parte determinada pela qualidade de seus relacionamentos? Os estudos mostram que pessoas com relacionamentos próximos e apoiadores vivem vidas mais longas e mais felizes. A solidão é tão prejudicial à saúde quanto fumar. Mas em um mundo cada vez mais conectado, muitas pessoas se sentem mais sozinhas do que nunca. A mídia social nos permite se conectar com centenas de pessoas, mas esses relacionamentos são frequentemente superficiais. Talvez a ironia de estar conectado tecnologicamente, mas desconectado emocionalmente, seja um dos desafios psicológicos da nossa época. Continuando com solidão e conexão, há um paradoxo moderno que tem sido explorado por psicólogos e sociologistas. Temos mais maneiras de se comunicar do que nunca, mas muitas pessoas relatam se sentir mais isoladas. As redes sociais nos permitem manter contato com mais pessoas, mas a qualidade da conexão é questionada. Conversas online não têm o toque, o tom de voz ou a linguagem corporal que fazem as conversas presenciais tão ricas. Pode ser que tenhamos ganho quantidade à custa da qualidade,
e essa troca pode não ter valido a pena para nossa felicidade e bem-estar. Aqui está algo esperançador sobre conexão humana. Há um conceito chamado de efeito do observador, onde simplesmente estar ciente de algo pode mudar seu comportamento. Se você souber que está sendo observado, é mais provável que se comporte de acordo com as normas sociais. Isso também funciona de forma inversa. Se as pessoas souberem que estão contribuindo para algo significativo que afeta outros, elas são mais propensas a contribuir. Talvez no futuro, podemos criar sistemas sociais que usem essa compreensão para encorajar comportamento altruísta e diminuir comportamento egoísta. Deixe-me contar a você sobre algo que pode fazer você se sentir conectado a toda a humanidade. Independentemente de onde você nasceu, quanto dinheiro você tem ou como você se vê, você experimenta emoções básicas. Você sente medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa e nojo. Essas emoções básicas são compartilhadas entre culturas. Um rosto triste em qualquer lugar do mundo é reconhecível como triste em qualquer outro lugar. Essa universalidade de emoção sugere que há algo fundamentalmente humano que nos une todos, apesar de nossas diferenças superficiais. Continuando com emoções humanas, você sabe que o choro é único para humanos? Enquanto outros animais podem secretar lágrimas para lubrificar os olhos, apenas humanos choram por razões emocionais. O choro é uma forma de comunicação. Quando você chora na frente de alguém, você está sinalizando um estado emocional vulnerável. As lágrimas literalmente mudam a sua percepção, deixando você com uma visão embaçada. Quando você está chorando muito, pode ser difícil agir agressivamente porque seu corpo está em um estado vulnerável. O choro talvez seja uma forma de sinalizar defesa que evoca compaixão em outros. Aqui está algo tocante sobre empatia. Há neuronews em seu cérebro chamados neuronews espelho que se ativam quando você vê alguém fazer algo ou sentir algo. Essas células no seu cérebro literalmente imitam o que o outro cérebro está fazendo. É a base neural da empatia. Quando você vê alguém machucar, seus neuroneus espelho disparam como se você estivesse sendo ferido também. Você está literalmente sentindo uma versão do que o outro está sentindo. É uma característica neurológica fascinante que explica por que vemos filmes tristes e nos sentimos tristes, porque vemos alguém rindo e queremos rir também. Mudando de tópico para algo um pouco mais leve, você sabe que o riso é contagioso? Se você vir alguém rindo, é muito mais provável que você ria também, até mesmo se não souber o que é engraçado. O riso é uma forma de ligação social. Quando as pessoas riem juntas, elas se sentem mais conectadas. É por isso que as comédias têm áudio de risada gravada, para estimular o riso nos espectadores. A risada também é benéfica para a saúde. Diminui o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta endorfinas, os químicos do bem-estar. Rir literalmente cura você. É bem-estar medicinal que é gratuito e acessível a todos. Aqui está algo que pode fazer você apreciar mais o riso. Há um vírus chamado de morte de riso que é extremamente raro, mas documentado. Há casos históricos de pessoas que riem incontrolavelmente até desmaiar e, em casos severos, até morrer. Não é o riso em si que mata, mas as consequências fisiológicas do riso extremo e prolongado. O coração não pode lidar com o esforço. O corpo não pode manter a homeostase. É um lembrete de que até mesmo os prazeres mais simples da vida podem ser perigosos em excesso. Tudo em moderação é um princípio sábio.
Continuando com moderação e equilíbrio, há uma filosofia antiga chamada o caminho do meio que sugere que a virtude está entre os extremos. Demasiado de qualquer coisa, mesmo coisas boas, pode ser prejudicial. Demasiada comida leva a obesidade. Demasiado exercício leva à lesão. Demasiado trabalho leva ao esgotamento. Demasiado repouso leva a preguiça. A chave para uma vida saudável e feliz é encontrar o equilíbrio, nem muito nem pouco, mas exatamente o certo para você em seu contexto específico. Deixe-me contar a você sobre algo que está voltando à moda. A meditação, uma prática antiga que tem sido usada por milhares de anos em muitas culturas, está encontrando validação científica moderna. Estudos mostram que a meditação regular reduz a ansiedade, melhora a concentração, diminui a pressão arterial e até mesmo muda a estrutura do cérebro. Regiões associadas com a emoção, a autoconsciência e a compaixão se tornam mais desenvolvidas em pessoas que meditam regularmente. É como se práticas antigas estivessem sendo confirmadas como cientificamente válidas pela neuroviência moderna. Continuando com práticas de bem-estar, você sabe que o sono é mais importante para a saúde do que a maioria das pessoas percebe? Durante o sono, seu corpo realiza reparos cruciais. Seu sistema imunológico se fortalece. Hormônios são regulados. Memórias são consolidadas. Sem sono adequado, sua saúde cognitiva, emocional e física sofrem. E ainda assim, muitas pessoas veem o sono como tempo perdido, algo que deve ser minimizado para maximizar a produtividade. Essa é uma falha de pensamento. O sono é quando você está se recuperando e se preparando para o próximo dia. É fundamentalmente importante. Aqui está algo assustador sobre privação de sono. Em experimentos extremos, os animais privados de sono completamente morreram após algumas semanas. Humanos têm um recorde de privação de sono de sobre 11 dias, após o qual a pessoa entrou em alucinações e delírio. Embora ninguém tenha morrido documentado de privação de sono pura em humanos, a morte foi sem dúvida próxima. O sono não é um luxo, é uma necessidade biológica tão importante quanto a comida e a água. Você não pode viver sem isso. Continuando com necessidades básicas, você sabe que um problema crescente no mundo é a fome? Apesar de termos tecnologia e recursos para alimentar a população mundial, cerca de 800 milhões de pessoas enfrentam fome. A maior parte disto não é devido à escassez de comida, mas à distribuição desigual, conflito, pobreza e falta de acesso. É um indício de falha em nossa estrutura social que, com toda a nossa riqueza e capacidade, ainda permitimos que as pessoas passem fome. Se isso fosse uma prioridade para o mundo, poderia ser resolvido. Mas não é uma prioridade, o que diz algo perturbador sobre nossas prioridades coletivas. Aqui está algo mais positivo. Há um aumento global em organizações não governamentais dedicadas a aliviar a pobreza, melhorar a saúde e proteger o meio ambiente. Pessoas individualmente estão fazendo uma diferença. As fundações estão doando bilhões. As empresas estão implementando práticas mais sustentáveis. A consciência está mudando. Pode ser lento, e pode ser frustrantemente lento para aqueles que sofrem no presente, mas há movimento em direção a um mundo mais justo e sustentável. Mudando para algo um pouco mais abstrato, você sabe que há uma ideia chamada de singularidade tecnológica. Alguns futuristas especulam que em algumas décadas,
a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana em todas as formas de cognição. Nesse ponto, a inteligência artificial poderia criar versões melhores de si mesma exponencialmente. Uma inteligência artificial superinteligente poderia, em minutos, resolver problemas que os humanos levaram séculos para resolver. Esse ponto de transição é chamado de singularidade porque é impossível prever o que aconteceria após isso. Seria como uma formiga tentando prever o que os humanos farão. A diferença de inteligência seria tão grande que a previsão seria impossível. Continuando com inteligência artificial e futuro, você sabe que a maioria dos especialistas em inteligência artificial não acredita que a singularidade está perto. Embora houve progressos notáveis em inteligência artificial, ainda estamos longe de uma inteligência geral artificial verdadeira. As AIAs atuais são incrivelmente especializadas. Uma inteligência artificial que é excelente em jogar xadrez não pode cozinhar uma refeição. A inteligência humana é generalizável de forma que a inteligência artificial ainda não alcançou. Pode levar ainda muitas décadas ou pode ser que estejamos perto e nenhum de nós saiba. O futuro é incerto. Aqui está algo reconfortante sobre incerteza. A incerteza é, na verdade, uma característica necessária do universo. Se tudo fosse perfeitamente previsível, então haveria apenas um único futuro possível. Você seria apenas um autômato seguindo um script predeterminado. Mas porque há incerteza, há possibilidades. Suas escolhas importam. Suas ações podem mudar o futuro. Você tem agência. A incerteza que pode parecer assustadora também é o que torna a vida significativa. Se soubéssemos exatamente o que aconteceria, a vida seria monótona. Deixe-me contar a você sobre algo que une muitos dos tópicos que cobrimos esta noite. O universo é uma coleção de paradoxos. É imensamente vasto e ainda você está no centro dele da sua perspectiva. É infinitamente complexo e ainda há padrões matemáticos elegantes que o descrevem. É absolutamente alheio à sua existência e ainda você é feito de suas substâncias e governado por suas leis. Você é uma porção diminuta do universo que se tornou consciente de si mesma. Você é tão insignificante na escala do cosmos que é praticamente impossível em comprimir. E ainda assim, você importa, pelo menos para outras pessoas, para aqueles que o amam e para quem você ama. Continuando nessa nota, há uma ideia que pode ser reconfortante. Você é feito de átomos que foram criados em estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Você é literalmente feito de poeira estelar. Você é uma criança do universo em um sentido muito literal e poético. Você é uma reconfiguração de matéria que tem se rearranjando desde o início do universo. Os átomos em seu corpo já foram parte de muitas outras coisas. Eles foram parte de outras pessoas, de animais, de plantas, de rochas. Você não é uma entidade separada do universo. Você é uma manifestação temporal do universo experimentando a si mesmo. Aqui está algo que pode fazer você se sentir conectado a todas as coisas vivas. Todo ser vivo compartilha um ancestral comum. Os humanos, os macacos, os cães, os pássaros, os peixes, os insetos, as plantas, os fungos, todas essas coisas estão relacionadas. Se você voltasse no tempo bilhões de anos, você teria um ancestral comum com até mesmo uma bactéria. Todos vivemos no mesmo planeta, respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma água. Somos mais similares do que somos diferentes. Essa universalidade da vida é uma coisa bonita.
Continuando com a beleza da vida, você sabe que há mais de 8 milhões de espécies na Terra. Cada uma delas é o resultado de bilhões de anos de evolução. Cada uma delas é bem adaptada ao seu nicho ambiental. Cada uma delas é igualmente válida do ponto de vista da natureza. Um besouro não é menos milagre da vida do que um elefante. Uma árvore não é menos impressionante do que um humano. A diversidade da vida é um testamento da criatividade da evolução. Aqui está algo que talvez resuma a noite que passamos juntos. O universo é estranho, maravilhoso, aterrorizante e belo ao mesmo tempo. Está repleto de mistérios que apenas começamos a compreender. Está estruturado por leis matemáticas que são tão profundas que levamos séculos para compreendê-las. Está cheio de vida em formas diversas que competem, cooperam e coexistem. E você é uma pequena parte deste universo que tem a capacidade de se maravilhar com ele, de criar significado, de se conectar com outros. Talvez isso seja o que torna os humanos especiais. Não é nosso poder ou nossa inteligência, mas nossa capacidade de apreciar a beleza do mundo. Enquanto chegamos ao final de nossa jornada pela noite, gostaria que você refletisse sobre o quanto você aprendeu. Você viajou de águas profundas até o espaço exterior. Você explorou a história antiga e possíveis futuros. Você considerou a natureza da consciência e a estrutura do universo. Você aprendeu sobre criaturas fascinantes, fenômenos científicos extraordinários e paradoxos filosóficos profundos. Sua mente foi estimulada, mesmo que você tenha começado achando que apenas queria se acalmar. Este é o poder do conhecimento e da curiosidade. Mesmo quando estamos em busca de repouso, a exploração de ideias pode ser reconfortante. Saber que o universo é tão vasto e estranho coloca nossos problemas cotidianos em perspectiva. Entender que estamos conectados a toda a vida e toda a matéria nos torna menos sozinhos. Reconhecer que não sabemos tudo, que há mistérios ainda a serem descobertos, mantém nossas mentes vivas e curiosas mesmo enquanto nossos corpos procuram descanso. Deixe-me deixar você com um pensamento final. Você é a forma que o universo se tornou consciente de si mesmo. Você é como o universo se estuda. Os átomos em seu corpo viajaram por bilhões de anos e bilhões de quilômetros para estar aqui agora. As circunstâncias que levaram a seus pais se conhecerem, que levaram a seus avós a se conhecerem, e assim por diante, remontam a um acaso minúsculo. A probabilidade de você existir é praticamente zero, e ainda assim você existe. Você é uma joia improvisada em um universo impessoal, um evento extraordinário em um cosmos vasto. Conforme você deixa sua mente descansar agora, saiba que você fez uma jornada notável. Você pensou sobre coisas que a maioria das pessoas nunca considera. Você expandiu sua compreensão do mundo. Você tocou, mesmo que brevemente, nas grandes questões que definem a experiência humana. E agora, deixe esse conhecimento se assentar em seu subconsciente enquanto seu corpo descansa. Durma bem, sabendo que você é parte de algo tão vasto e tão maravilhoso que a mente mal consegue compreender. Durma bem, sabendo que está conectado a toda a vida e toda a matéria do universo. Durma bem, sabendo que suas ações importam, que sua vida tem significado, que você importa. O mundo é melhor porque você está nele. Conforme sua consciência começa a desaparecer no sono, lembre-se das imagens que discussionamos. Estrelas distantes lançando sua luz através do vácuo. Criaturas bizarras vivas nas profundezas do oceano.
Moléculas complexas girando em um caos ordenado que é a vida. Árvores se comunicando sob o solo. Pombos navegando pelo sol. Seu próprio cérebro, criando mundos inteiros em seus sonhos. Deixe que a vastidão do universo acalme sua mente. Deixe que a complexidade da vida fascine você em uma sensação de maravilha. Deixe que a conexão de todas as coisas o encha de um senso de pertencimento. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você é parte de algo muito maior que você mesmo. E agora é hora de se desligar. É hora de deixar seu corpo descansar e se recuperar. Seu cérebro consolidará as memórias dessa noite. Seu sistema nervoso se acalmará. Seu coração desacelerará. Sua respiração se tornará mais lenta e mais profunda. Você deslizará para o sono confortável que sabemos que você merece. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Que seus sonhos sejam tão profundos e misteriosos quanto as profundezas do oceano. Que sua mente descanse enquanto seu corpo se recupera. Que você acorde renovado, recarregado e pronto para explorar mais do mundo. E quando a noite vier novamente, saiba que estaremos aqui, prontos para levá-lo em outra jornada através das curiosidades e maravilhas do nosso universo. Durma bem e saiba que você está seguro, você é amado e você importa. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.